a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Está aqui conosco o pastor Kiko, lá do Uruguai, né, Kiko? Que bom te ver aqui, querido. Aleluia. Bom tê-lo aqui conosco. Está tudo bem da vista aí? Aleluia. Deus maravilhoso, né? Está enxergando melhor? Inclusive o mundo espiritual? Amém. Tu és bem-vindo em nome de Jesus. Lucas 10, 38. Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: se você me ama, não fale comigo agora, porque coisas extraordinárias vão te marcar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 10, 38. Cadê? Todos acharam? Amém. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta ficava sentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. No entanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Eu creio que todos conhecem muito esse texto que fala a respeito dessas duas mulheres, de Marta e de Maria. Mas nós vamos perceber que a personalidade dessas duas mulheres. E quando nós olhamos para Marta, nós vemos que Marta, ela representa a nossa personalidade de empreender, personalidade empreendedora. E quando nós vemos Maria, nós vemos que Maria representa a nossa personalidade contemplativa. Marta, empreendedora. Maria, contemplativa. E essas duas personalidades, elas estão dentro de nós. Ela está dentro de cada um de você. Todos querem contemplar a Deus. Contemplar a Deus é muito bom. E todos querem fazer isso. Mas também você deve empreender. Não somente contemplar, mas também empreender. E a Bíblia diz que Deus chamou o homem para empreender. O que Deus fez? Disse a Adão: Adão, cultive a terra, lavre, multiplique. Foi essa a ordem de Deus. Maria, ela estava no momento ali de contemplar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que ela estava aos pés do Senhor. E Marta estava no momento de empreender. A vida, porém, a nossa vida não se resume nos extremos. Extremo nenhum é bom, mas a vida se realiza no equilíbrio. E era isso que Jesus estava tentando dizer para Marta. Ele estava ensinando a Marta a bênção do equilíbrio. Saber escolher as coisas certas na hora certa. Agora, naquele momento, Marta não soube escolher. Naquele momento, Marta escolheu a coisa errada para fazer. Ou melhor dizer, na hora errada, não a coisa errada. E era isso que Jesus estava querendo dizer para Marta. Agora, era errado Marta estar cuidando da casa? Claro que não. Claro que não.
Afinal de contas, ela estava recebendo na sua casa o Senhor Jesus. Então ela não estava errada. Mas aquele não era o momento de Marta empreender, mas sim o momento de contemplar. Não era hora dela ficar tão preocupada com as coisas da casa. Não era hora dela ficar preocupada em ver se tinha uma Coca-Cola gelada para o Senhor Jesus. Não. Ela se preocupou com isso e não estava errada, mas não era o momento. Por quê, queridos? Porque aquele momento era único. Jesus talvez não voltasse mais à casa de Marta e Maria. Na verdade, ele não ia voltar. Então a casa, Marta poderia arrumar uma outra hora. Marta poderia fazer isso em qualquer momento. Ela teria todo o tempo para fazer isso. Teria tempo de sobra. Fala assim para o teu vizinho. Fique esperto, irmão. Tem momento que é único. E Jesus está aqui, aleluia. Em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta foi até Jesus. E aquele momento, Marta estava certa. Maria estava fazendo o quê? Sentada. Aquilo não era hora de Maria estar sentada. Mas era hora dela fazer o quê? De empreender. E foi o que Marta fez. Estar sentada não resolveria nada. Não mudaria aquela situação. Mas o empreender sim. Marta foi até Jesus. Ah, Senhor! Ela foi empreender. Agora a vida acontece por escolhas e princípios. As suas escolhas, elas vão definir o seu futuro. Primeiro, queridos, eu vou ouvir o que Deus está falando. Tem pessoas, irmão, que passam tempo no monte. Não tem nenhum problema, lógico, o monte é muito bom, mas passa o dia, passa semanas. Às vezes fica até um mês inteiro no monte, orando o tempo todo, fica ali, não sai do monte. Agora, que adianta você ouvir tudo e não sair para realizar? Então, primeiro eu vou ouvir o que Deus está falando. Depois eu realizo aquilo que eu ouvi. Mas eu tenho que ouvir primeiro. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra. E Abraão saiu, querido, ele nem sabia para onde ia. Mas Abraão saiu. O que ele fez? Primeiro ele ouviu ao Senhor. Depois ele sai e vai empreender. A bênção do equilíbrio. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés ele está no deserto. E de repente ele vê uma sarça queimando. Uma sarça que queimava, mas ela não se consumia. E a Bíblia diz que Moisés então olhou aquela sarça, ele ficou olhando. E ele foi ver o que era aquilo. Como que uma sarça queima e não se consome. Então Moisés, o que ele fez primeiro? Ele contemplou, ele ficou olhando a sarça. E depois, ele foi executar. Primeiro eu ouço, depois eu executo. Josué capítulo 1. Josué, meu servo Moisés está morto, Josué. Deus estava dizendo isso para Josué. Agora sai, Josué, pega esse povo e leva esse povo. Então Josué ouve, mas ele também teve que sair para empreender, para fazer. A Bíblia fala que Paulo indo para Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 3, que ele teve um encontro com Jesus. Então Paulo, ele contemplou a Jesus, mas depois você vai lá no versículo 6, de Atos capítulo 9, e que a Bíblia diz? Para Paulo levantar
e ir a um determinado lugar, que iriam dizer o que ele deveria fazer. Então Paulo primeiro ele contempla Jesus. Primeiro Paulo ouve, mas depois Deus manda o quê? Ele empreender. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, chamou quem ele quis para estar com ele. A Bíblia diz que Jesus subiu, depois ele chamou quem ele quis para estar com ele. Meu irmão, sempre que Jesus te chama, a primeira coisa que ele quer é que você esteja com ele, para que você ouça as batidas do coração dele. Ele sempre te chamará primeiro para isso. Depois a Bíblia diz que e depois sairás para curar os enfermos, libertar os cativos. Marcos capítulo 3, 13. E depois curarão os enfermos e libertarão os cativos. Mas a primeira coisa é estar com ele. Não é de qualquer forma. Em Ezequiel capítulo 37, quando Deus fala a Ezequiel, Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel não saiu já profetizando. Ezequiel não saiu liberando a palavra já direto em cima daqueles ossos. Não, ele disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Aí depois sim, ele vai executar. Primeira coisa é estar com ele. Os discípulos contemplaram, mas também empreenderam. Tudo que você tem que fazer, meu irmão, tudo que nós temos que fazer, tem que partir de uma contemplação. Eu vou contemplar o Senhor, eu vou ouvir ao Senhor, eu vou entender o que o Senhor quer, vou receber a palavra e depois eu vou realizar. Abraão não foi o que foi só porque contemplou, mas ele foi o que foi porque foi realizar. Moisés, Paulo, Josué, Elias, todos eles foram homens notáveis, homens importantes, mas nós não seremos como esses homens, nós não seremos iguais a eles, se nós não entendermos aquilo que eles entenderam, que era preciso contemplar, para depois executar. Não apenas contemplar, que é muito bom, mas também executar. Amados, contemplar o Senhor é maravilhoso. Ficar orando, falando ao Senhor, é glorioso. Nós gostamos disso, mas nós precisamos realizar. Então nós precisamos entender uma coisa, que é necessário realizar. O nosso ministério, o meu ministério, ele é resultado daquilo que nós temos ouvido, querido. Daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, entendendo. O resultado do nosso ministério é isso. A revelação está dentro de cada um de nós. Revelação, querido, não é um acaso. Aliás, tira o acaso do seu dicionário. Deus é um Deus de propósito. O que Deus faz é com propósito. Então não há nada por acaso. Então a revelação que está dentro de mim, dentro de você, vai nos acompanhar pela vida toda. Esse é o resultado do nosso ministério. A Bíblia fala dos 12 espias. A Bíblia fala que aqueles homens foram olhar a terra. 12 homens foram ver a mesma terra. Mas 10 viram uma coisa e 2 entenderam. É diferente. 2 entenderam o que Moisés havia falado, mas os outros 10 não entenderam. A terra era a mesma, mas a visão era outra. Fala para o teu vizinho: você está entendendo o que está ouvindo? Queridos, todos estão ouvindo a mesma palavra. Todos estão ouvindo a mesma palavra. Mas a pergunta é: será que todos estão entendendo a mesma coisa? Nós podemos estar dentro de um mesmo prédio,
Podemos estar. Mas aquilo que você enxerga do 20º andar, eu não consigo ver do 2º. Mas estamos no mesmo prédio. Aquilo que você está ouvindo, será que todos estão entendendo da mesma forma? Com certeza todos não estão entendendo da mesma maneira. Este é o momento de contemplação. Este é o momento de você adorar a Deus. Este é o momento de você estar aos pés do Senhor. Maria escolheu a porção certa. Aquele momento era único. E muitas vezes, meu irmão, a gente vem à casa do Senhor, vem à casa de Deus, e ficamos distraídos com tantas coisas, quando uma única é necessária. Estamos distraídos com coisas que deixamos por fazer, ou por coisas que iremos fazer. E aí ficamos como Marta, e perdemos o momento de contemplação. A vida acontece aonde você realiza. Mas tudo isso vem do lugar de contemplação. Do tempo que eu tenho com Deus. Abraão, Paulo e Moisés, eles foram o que foram, querido, porque eles ouviram e viram aquilo que ninguém nunca ouviu e nunca viu. Elias, meu querido, lá em 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia fala que Elias avisa a Acabe e diz assim: Acabe, aparelha o teu carro e sobe, antes que a chuva te apanhe. Elias diz: já se ouve um ruído de abundante chuva. Nós sabíamos que não chovia há 3 anos e meio em Israel. E pela uma palavra também que foi liberada por Elias. Um homem que disse: sob a minha palavra, nem chuva nem orvalho vai cair. Deus fala que eu e você não somos diferentes de Elias, porque a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para que não chovesse, e não choveu, e depois orou para que a chuva viesse, e a chuva veio. Quando ele diz a Acabe, que é para Acabe subir, o que Acabe fez? Ele pegou o seu carro e foi comer. Mas Elias, ele foi orar a Deus, ele foi para um momento de contemplação. Ele não foi dormir, ele não foi comer, ele não foi descansar, mas ele foi contemplar. Aí depois sim, ele sai para realizar. O que ele diz ao seu moço? Jaze, vai lá na banda do mar e dá uma olhada lá. E o menino vai 7 vezes. E aí ele volta da primeira, segunda, terceira, não viu nada. Sabe por que ele não viu? Porque ele era apenas um menino, ele não era profeta. Mas quando ele disse a Elias: tem uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem, aquilo foi o suficiente para Elias dizer: vai cair a chuva, vai chover. Aleluia. Ele ouviu o que ninguém ouvia, ele ouviu o barulho do céu, ele ouviu o que o céu estavam dizendo. Elias ouviu o que o céu dizia, e ele anunciava aqui na terra, e acontecia. Em Amós 3,7, Deus diz que não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Querido, as coisas que estão acontecendo, as coisas que nós temos visto, Deus pode não ter avisado você, mas alguém lhe avisou. Porque ele disse que não faria nada sem avisar. Mas se eu não entender a bênção do equilíbrio, eu não vou conseguir nem contemplar e nem realizar aquilo que eu ouvi de Deus. E era isso que Jesus está falando. Aleluia. As escolhas, e a gente sempre escolhe, né? Às vezes, sempre não, de vez em quando escolhemos errado, mas as escolhas é que definem o nosso futuro. As escolhas é que definem a nossa caminhada. Hoje nós somos o que somos, porque somos resultado das nossas escolhas. Inclusive ser filho de Deus, aleluia. Embora ele tenha te escolhido primeiro, como diz João 15,16, mas você é o resultado da sua escolha, você decidiu estar aqui. Tudo que está travado, querido,
tudo que fica parado há anos na nossa vida, só irá destravar no lugar de contemplação. Quantos ministérios travados, quantas coisas travadas, e elas só vão se destravar no lugar de contemplação. Em João 4, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A saciedade do ministério é fazer a vontade do Pai. Ah, que coisa gostosa. Por isso que eu gosto de falar de Jesus. Por isso que eu falo mesmo em qualquer lugar. Meu filho sai comigo, tem hora que ele fica: pai, você vai falar de novo? Eu não sei se ele vai ser um evangelista, se ele não vai abrir mais a boca, de tanto que ele me ouve falar. Querido, mas não tem como não falar. Então isso é que me dá prazer. A saciedade do ministério é fazer a vontade do Pai. Agora, se eu faço o que eu faço, porque eu acho que é assim, sem ir ao lugar de contemplação para saber a vontade do Pai, não tem resultado. Não adianta eu fazer porque eu quero, não adianta eu fazer porque eu acho, mas eu tenho que ir ao lugar de contemplação para saber a vontade do Pai e fazer conforme Ele quer que eu faça. Aí sim há resultados, aí sim há prazer, há alegria. Mas isso tudo se dá no lugar de contemplação. Agora minha pergunta é: qual é o seu momento, o seu tempo de contemplação? A Bíblia diz: 6 dias trabalharás, mas o 7º é do Senhor. Qual é o seu momento de contemplação? Moisés, vai me contemplar, Moisés, mas tira as sandálias do pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Não é de qualquer jeito, não, Moisés. Não é de qualquer jeito, queridos, que nós entramos na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você está entrando num ambiente santo. Por isso que ele disse: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, se é que você quer me contemplar. Aleluia. Então você tem que ir ao lugar de contemplação, você tem que ir ao lugar da adoração, você tem que ir a esse lugar para dizer: é para isso que eu existo, é para isso que eu nasci. Que você vai ter certeza. Sabe por quê? Porque veio do lugar de contemplação. É daquele lugar que veio a resposta para a tua vida. E aí você tem certeza, aí você tem convicção daquilo para o qual você foi chamado, porque você estava ali diante do Pai para saber a vontade do Pai para a tua vida. E às vezes, irmão, tem ministério que não é liberado, porque quando algumas pessoas vão diante do Pai, e elas vão diante do Pai para ficar ali: Senhor, me dá mais unção, Senhor, me dá mais poder, Senhor, me dá mais da tua autoridade. Querido, você vai no lugar de contemplação, não é para isto, porque tudo isso você já tem, tudo isso já está dentro de você, pelo poder do Espírito Santo, tudo está dentro de você. O lugar de contemplação não é para você pedir nada, não é para você ficar dizendo: Pai, me dá poder, me dá unção, me dá autoridade. Não, ali é o lugar para você conquistar o coração de Deus. Aleluia. Porque é ministério poderoso, Deus já liberou, meu irmão. Só falta ousadia. Nós não precisamos ficar diante de Deus ali pedindo essas coisas. Sabe, Marta, o que Maria está recebendo agora, ninguém vai tirar dela, porque é a melhor porção. Quantas vezes, querido, você escolheu a melhor porção? Quantas vezes você está no seu momento de contemplação e alguém vem dizer: Senhor, Senhor, olha lá, querendo te desviar, te distrair.
Marta estava muito preocupada. E ela sequer percebeu que Maria tinha escolhido a melhor porção. A bênção do equilíbrio. Queridos, coisa difícil é isso. Coisa difícil é encontrar esse equilíbrio. Agora, as escolhas, elas estão dentro de um propósito. Qual é o seu momento? Seu momento é de contemplar? Ou seu momento é de realizar? Faça as escolhas certas. Faça como Maria. Sabe, queridos, Deus está trazendo uma realidade para a igreja, onde todos vão saber o poder da igreja. Não pode existir na terra maior autoridade do que a da igreja. Mas você só entenderá isso se souber fazer as escolhas certas. Elias sabia que estava na presença de Deus. Elias podia ouvir o som do céu. Ele sabia o que estava acontecendo lá. E qualquer coisa que ele dissesse, meu irmão, iria acontecer. Elias contemplava, mas depois saía para realizar. Qual é o seu momento? O de contemplar ou de realizar? Precisamos saber fazer as escolhas certas. Elas definem o nosso futuro. Elas definem a nossa caminhada. Muitas vezes nós temos ouvido apenas para ouvir o som da terra. Não tem jeito. Você vai morrer assim mesmo. Está ficando velho, não tem onde morar. Não vai casar. Está perdendo tudo. Está doente. A Bíblia diz que Elias ouviu um ruído. Mas o ruído que ele ouviu não foi da terra. Porque a terra estava dizendo, não tem chuva. Mas ele disse, já se ouve. Quantos já estão ouvindo o ruído? Há ruído no céu, meu irmão. E muitas vezes nós ficamos apenas ouvindo o ruído da terra. Jesus falou em João 3,27 que o homem não receberá nada se do alto não lhe for enviado. Então por que nós não ouvimos o que diz o som do céu? Por que nós não ouvimos o que Deus está dizendo ao nosso respeito? Porque apenas ficamos ouvindo o que a terra tem falado a respeito de nós. Porque temos ouvido apenas o que as circunstâncias têm falado. As circunstâncias que querem te parar. O som da terra que quer neutralizar você. Uma das grandes armas do diabo é paralisar o homem, é prender o homem nas mentiras. Mas Jesus disse que o homem não receberá nada se do alto não lhe for enviado. Meu irmão, o que você tem que ouvir é o som do alto, é o que Jesus ouvia, é o que Elias ouvia, é o que esses homens notáveis ouviam. Por isso eles fizeram o que fizeram, por isso eles foram o que foram, por isso eles fizeram diferença, porque eles entenderam coisas que nós não estamos entendendo, que nós precisamos fazer as escolhas certas. A bênção do equilíbrio. Em que momento você está, meu irmão? Talvez você esteja no momento de realizar, porque você já saiu
do lugar de contemplação, ouviu o que Deus estava falando, e agora precisa realizar. Mas talvez você entrou aqui nesta manhã, e ainda não foi ao lugar de contemplação, ainda não foi perto do coração do Pai, para que Ele pudesse dizer a você o que você deve fazer, a hora que você deve fazer, porque é o tempo de Deus, a hora de Deus, ao momento de Deus agir aqui na terra. Ele disse que não faria nada sem antes avisar aos seus servos profetas. Eu quero ouvir o que Deus está falando. Eu quero entender o que Ele está falando. Mas eu preciso entender qual é o meu momento de contemplar ou de realizar. Eu queria que o grupo de louvor pudesse vir aqui à frente, por gentileza. Qual é o seu momento, meu irmão? Põe a mão no ombro do teu vizinho. Olhe bem para ele e diz: se você entendeu o que o Espírito Santo falou nesta manhã, ninguém, diz assim, ninguém vai tirar o que você recebeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Maria fez a escolha certa. Por isso que Jesus disse que ela havia escolhido a melhor porção e não lhe seria tirado. Coisa difícil, meu irmão, é encontrar esse equilíbrio. Descobrir o momento, a hora certa de fazer as coisas. Maria soube escolher o momento certo, na hora certa. Agora quem sabe o seu momento, meu irmão, é você. Você está no momento de contemplar o Senhor, ou você está no momento de realizar? Se você está no momento de contemplação, queridos, quero dizer algo para você. Muitas coisas boas acontecem num culto como este. Coisas extraordinárias acontecem num lugar como este. Mas as melhores coisas na tua vida, ela acontece no momento de contemplação, ali no teu quarto, no teu momento com Deus. Ali que você se derrama diante do Senhor, você se despe, fica despido diante do Senhor, onde você não esconde nada dele, onde você é quem você é, onde você abre o teu coração. Jesus falou em Mateus 6,6 para você entrar no seu quarto. É ali onde você se rende, meu irmão. É ali onde você entrega tudo no altar. É ali que você é você. E a Bíblia diz que tem uma recompensa. As melhores coisas irão acontecer no momento de contemplação. É lá que você recebe tudo de Deus. É lá que você recebe tudo do Pai. Mas você também precisa estar disposto a dar tudo para Ele, a entregar tudo para Ele. Uma coisa, meu irmão, é estar cheio do Espírito Santo. Outra coisa é quanto o Espírito Santo tem de você. Qual é o seu momento? Quanto Deus tem de você? Se você entrou nesta manhã e você entende que está no seu momento de contemplação, eu quero te pedir para ficar em pé.